de volta com o seu programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos, hoje discutindo esse tema tão relevante, esse tema que eu duvido quem é que não tem interesse. Na realidade, uma das maiores aspirações do povo brasileiro e talvez do povo no mundo inteiro, que é como viver bem e, evidentemente, com a maior segurança possível. Porque a gente sabe que a violência, a gente sabe que os atritos e os ilícitos, de um modo geral, sempre vai acontecer, mas não num patamar como o que nós estamos vendo, infelizmente, no nosso país, no nosso estado e, evidentemente, no nosso município. É uma realidade realmente muito sacrificante e que tem cada vez mais deixado o cidadão angustiado. E justamente isso nós estamos conversando com o doutor Rafael Câmara, você viu o preparo dele, o conhecimento de um modo geral. Já vamos fazer aqui uma pergunta aqui do nosso roteiro que a gente elaborou. E, na realidade, a gente vai tentar enxugar aqui para que a gente possa discutir a maior quantidade de temáticas possível. Doutor Rafael, a Polícia Civil, assim como a Polícia Federal, tem trabalhado muito em colaboração, faz parte, com o Ministério Público, como temos visto em inúmeras operações, né? Como a Polícia Civil atua para coibir, reprimir e apurar os crimes contra a administração pública, justamente com essa integração. E aí eu vou um pouquinho além da integração, não só com o Ministério Público, mas com as outras polícias, dentro daquela visão, vamos dizer assim, que o senhor muito bem ponderou, de unificação. Ou seja, tem sido possível também uma integração entre as polícias de estados diferentes, ou mesmo da Polícia Civil com a Polícia Federal, que tem se destacado, né? A Polícia Federal tem se destacado. Por que talvez ela tenha se destacado mais, principalmente nessas últimas operações? Por exemplo, que possa ser destacado algum trabalho desse em parceria, e o que o senhor pensa se a gente tivesse uma integração maior, não só com o Ministério Público e principalmente entre as próprias polícias, eu digo as polícias agora investigatórias. Pois bem, né? A gente tem sempre uma perspectiva, né, uma esperança que essa integração se solidifica, né? Que se solidifique, né? Entre algumas instituições eu vejo isso já caminhando muito bem, entre outras ainda vejo muito embrionário, né? Entre Polícia Civil e Militar, principalmente lá em Natal, a gente tem as AISPs, né, que já estão funcionando razoavelmente bem, a questão de algumas blitz e algumas ações em conjunto da Polícia Civis e militares de acordo com a abrangência territorial, né? Com relação ao Ministério Público, o GAECO tem funcionado bem atuante, né, principalmente em Natal, e algumas operações têm tido também o apoio da Polícia Civil, ou o contrário, né, a Polícia Civil solicitando informações aí da base de dados do GAECO também. Inclusive, eu estive vendo que esse ano ainda o GAECO do Oeste, né, começou a funcionar, né? Esperamos aqui que o Oeste do Estado também seja abrangido. A Polícia Civil tem uma delegacia específica nessa área, né, que é a DEDEPP, que tem essa atribuição de zelar pelo patrimônio público, né? Então, tem atuação específica em Natal, mas é uma delegacia que deve ter um contato muito forte aí com a Polícia Federal, com o Ministério Público, pela sua área de atuação. A gente ainda carece de alguma integração maior, eu acho assim, pelo menos na Polícia Civil aqui no âmbito municipal, entre as instituições. Eu, pelo menos como delegado, já participei de operações juntamente com o Ministério Público, aí às vezes o Ministério Público vai junto com a Polícia Militar. Não tem uma regra muito Isso é limitada. Ruim, né? Eu acho ruim. Na verdade, aquele ponto que o senhor tocou, das instituições muitas vezes terem essa questão das vaidades, etc. e tal, é meio prejudicial, porque muitas vezes o GAECO investiga alguma situação e aí chama apoio da Polícia Militar, por conta da Polícia Civil talvez estivesse investigando alguma coisa. Então, às vezes, não se cria uma saia justa, mas às vezes essas pontes não estão tão evidenciadas. Eu acho que tinham que ser mais sentar junto e tentar, em alguns assuntos, em algumas situações,
atuarem mais em conjunto mesmo, porque, na verdade, quem é o grande beneficiário disso é a população, né? Do êxito dessas operações, dessas situações mais específicas. E a questão da Polícia Federal que o professor colocou, eu vejo que a Polícia Federal está realmente com um papel muito destacado, graças a Deus, né? Estamos precisando, principalmente essa parte que envolva políticos, autoridades, né? E assim, muito por Isso conta... é bom para a Polícia Civil, né, Rafael? Esse lado, esse destaque para a Polícia Federal, eu penso, se eu estiver enganado, ele é bom para a Polícia Civil, não é isso? Também, que alguma coisa se pode, a gente abre um precedente, abre as portas para a gente conseguir investigar autoridades, prefeituras, até no âmbito mais restrito, né? É claro que a Polícia Federal tem uma estrutura muito superior, né? De banco de dados, de tecnologia, que muitas vezes falta à Polícia Civil. Infelizmente, a gente tem que tentar fazer muito com o pouco que temos, né? Por isso que eu disse que a gente vê o lado bom. Se a gente tivesse parte desse investimento, que ainda é pequeno, da Polícia Federal, nós estamos vendo aí, com todo o respeito que eu tenho ao ministro da Justiça, Torquato Jardim, mas desde que ele entrou, ele diminuiu sensivelmente, ele tenta ali, de alguma maneira, dizer que não houve nada de diminuição da parte estrutural da Lava Jato, mas quem conhece os delegados federais, eu acho que você deve ter informações, os próprios procuradores da República sentiram uma diferença e faz parte justamente dessa atuação criminal dentro da própria estrutura da administração pública. Se a gente tivesse o mínimo parte do que é investido na Polícia Federal reproduzido a nível estadual pelas polícias civis, a gente teria um desbaratamento grande. Agora, vamos ser francos, né? A quem interessa uma polícia civil forte? Não interessa, me permita, que aí você comenta agora, a esses verdadeiros bandidos que dominam, inclusive, a política regional, esses caciques, esses caras que só são políticos no aspecto formal, são verdadeiros ladrões, corruptos, assassinos, que continuam dominando num coronelismo avançado, a nível, vamos dizer, dos estados, e que faz com que haja essa cadeia de bandidos e criminosos que desfacelam. Quanto mais Polícia Civil, do jeito que o senhor está citando, eles estão adorando, pelo menos é o que eu penso. É só o enxugar gelo, né? Mas a gente tem visto uma mudança de paradigma nos últimos anos de a gente ver políticos, empresários que nunca se imaginou estarem encarcerados, estarem presos. Isso é e isso aí, como o professor falou, tinha que ser incentivado, né? E inclusive a questão da Lava Jato, centenas de milhões de dólares voltaram aos cofres públicos. Eu acho que até isso bancaria financeiramente, né? Por mais que a gente tenha uma restrição orçamentária, austeridade fiscal, em situação política, mas só o que se tem de volta, né? Porque tem realmente investigação que não financeiramente é uma questão... Mas a maioria traz muita coisa. É a legitimidade social, de você encontrar quem matou alguém, etc e tal. Mas, especificamente, quando se vai contra pessoas públicas, né? Um crime contra o patrimônio público, né? Notadamente cometido por políticos, grupos de empresários, isso aí tem um retorno financeiro, inclusive, né? Que inegavelmente vale a pena, né? Como não dizer que é exitosa uma operação dessa, né? E, infelizmente, a gente carece de recursos tecnológicos, o próprio ITEP. Às vezes a gente manda só para dar um exemplo, a gente manda uma ossada para uma comparação de DNA, tem que ir para Salvador, né? E demorar anos para voltar. E, sei lá, a gente não tem um cadastro único de uma biometria, né? Como se tem na Polícia Civil de Brasília, com a digital de uma pessoa. Ele pode estar com a identidade lá, com o nome de outra pessoa, perfeito, mas você, pela biometria, você tem um cadastro único, um banco de dados único, e tudo isso é muito complicado em matéria de tecnologia, por conta muito de falta de recursos e um pouco de amadorismo aí, em nível de gestão, de investimento. E uma coisa que há muitos anos tem sido isso, e eu acho que não vai haver uma quebra repentina, né, abrupta, mas eu acho que aos poucos, se a gente continuasse tentando, a gente tinha uma delegacia, eu não sei se o professor ia perguntar isso, mas uma delegacia que era especializada em crimes de alta tecnologia, NICAT. Ela foi criada em 2011 e desativada em 2013. Então, mas desse não está certo.
Então, muitas vezes, a gente sabe, né, os cybercrimes hoje em dia vão ser uns crimes cada vez mais presentes, né, na realidade, que desfalcam até financeiramente e sem estrutura, como é que você vai investigar? O senhor né? traz um dado, Joyce, aqui a gente vai ter que finalizar, mas um dado que demonstra o que eu estou dizendo, que os governantes, de um modo geral, desse país, eles não têm interesse nenhum de investir minimamente na polícia investigatória. Por quê? Porque eles serão atingidos, eles mesmos. Porque como é que eles vão continuar esse roubo sintomático dentro dessa estrutura que eu chamo de poder pelo poder, que a gente tem discutido muito, se eles investirem em polícia investigatória, vão pegar eles. Então eles querem que a polícia, me perdoe a expressão, eles querem a polícia lascada, desestruturada, e realmente nessa loucura, você deu um exemplo, eu dou outro, aqui morre alguém na sexta-feira, é 2, 3 dias para vir um legista de Natal. Você deu um exemplo na parte de investigação, eu digo normal. E essa situação que o doutor Rafael acaba de informar, né, na verdade é um retrocesso, né? Porque os crimes cibernéticos avançam, a tecnologia progride e a estrutura policial retroage. Pois é, a única delegacia que tinha não existe mais. É brincadeira, parece que aqui a gente está, me perdoe a expressão, a gente está naqueles programas de humor, né? De humor, e você está brincando aqui, nós somos 3 atores, nós estamos brincando aqui nesse cenário, retratando a realidade humorística, mas não é. É pura realidade, meu amigo, minha amiga. Pois é, o tempo passa rápido, né? O blog já está acabando, mas nós ainda temos um 4º bloco para tratar sobre outras questões, inclusive de estrutura, né? E de pessoal da Polícia Civil. Então não sai daí que o Cidadania volta já já.